Mister, boa noite. Sobre o jogo, o que dá para falar em algumas coisas, né? O time reserva e tudo mais, a gente sabe que o foco para quarta-feira. Eu queria que você falasse, né, fizesse aquela análise, como sempre, de jogo, mas também um pouco, né, do que está sendo esse dia a dia, pensando já na partida contra o Corinthians, na quarta-feira, ingressos esgotados também, tudo que vem pela frente. Novamente, boa noite, Mister. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que o jogo, até o primeiro gol, nós tivemos bem. Depois sofremos um gol de bola parada e depois a equipa perdeu-se um pouco e voltamos a sofrer um gol na segunda parte. Eu disse aos jogadores, não é fácil mudar 11 jogadores e eles mostrarem rendimento. Muitos destes jogadores são jogadores importantes do Cruzeiro, importantes do futebol brasileiro. Aquela coluna central, no início da época, eram quase todos possíveis titulares, não é? Está-se a falar do Henrique, do Wallace, do João, que magoou-se, do João, que quando eu cheguei também estava a jogar, do Gabriel, do Eduardo, que jogou muito também no Campeonato Mineiro, o Fagner na direita, mas com certeza, com uma equipa que não tem dinâmicas de jogo, não tem dinâmicas coletivas, principalmente coletivas, é sempre difícil. Mas não podíamos fazer de outra forma, devido à responsabilidade que temos do jogo do Corinthians. Tivemos que fazer uma gestão de 11 jogadores, 12 jogadores, para que na quarta-feira a gente consiga se apresentar a nossa melhor versão, porque é isso também que o adversário fez, vai apresentar a sua melhor versão, e nós queremos ser competitivos. Os nossos adeptos também já encheram o estádio, compraram todos os ingressos, isso é importante para nós, Mineirão cheio, e tentar fazer um bom jogo e com o objetivo claro de vencer, para ver se ganhamos vantagem na eliminatória. Mas sabendo do outro lado, temos um Corinthians que é uma camisola muito pesada no Brasil, é uma camisola que já este ano ganhou o campeonato paulista, tem também grande qualidade no seu efetivo. Por isso vai ser um jogo 50-50 entre duas grandes equipas. Jardim, boa noite. Antes da partida, eu te perguntei sobre o teste que esses jogadores, essa oportunidade que esses jogadores teriam hoje. Você escapou um pouquinho da resposta e eu queria insistir um pouquinho nesse assunto, porque daqui para frente, no ano, são só 4 jogos, Cruzeiro chegando até a final, e a gente imagina que aquele 11 titular vai ser quem vai começar jogando. Esses jogadores que tiveram esses minutos, essas oportunidades de hoje, já foi uma maneira de você analisar e já pensar neles como peças até também para o ano que vem? E só um adicional além disso. O Neymar teve uma hora que te chamou para conversar sobre o Rian Guilherme ali. O que ele te falou? Obrigado. Vamos começar pelo início. Todos estes jogadores são jogadores importantes no Cruzeiro, e volto a referir essa situação. Mas uma coisa é amanhã precisamos de chamar, quer o Wallace, quer o João, quer o Jonathan, quer qualquer um dos outros, integrá-los na equipa base, é uma coisa. Outra coisa é associar jogadores que não jogam todos serem associados ao mesmo tempo. É outra coisa completamente diferente, porque ao longo da época muitos destes jogadores foram chamados. O Jonathan jogou vários jogos, mesmo o Prates jogou alguns jogos, Fluminense fora, o Wagner jogou também alguns jogos, o Léo jogou alguns jogos. Todos eles jogaram, mas de forma integrada dentro do grupo, não de forma que os jogadores não jogam todos ao mesmo tempo. Por isso eu acho que estes jogadores são importantes para o Cruzeiro, são sempre soluções e pronto, e acho que eles têm contrato, quase todos, os que não têm contrato não sei, mas no futuro serão sempre elementos importantes. Mas não estamos aqui para falar do futuro, estamos a falar do presente. O presente é recuperar bem a equipa, o presente é preparar o jogo do Corinthians, mais uma vez.
E com o Neymar, conversa ali, duas pessoas que já se conhecem há alguns anos do campeonato francês, em que existe um respeito mútuo de um para o outro e mais nada, nada de especial. Jardim, aqui, Vladimir da ESPN. Queria que você fizesse um balanço desse Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, como foi para você, tudo mais. Eu sei que você já falou algumas vezes a respeito disso também, mas se existe alguma conversa, alguma coisa com a diretoria, alguma negociação para você permanecer? Não, em relação ao campeonato, acho que foi um campeonato em que os favoritos ganharam. Os favoritos ficaram em primeiro e segundo e depois ficaram 2 outsiders. O outsider Mirassol, que eu na primeira jornada, quando ganhamos ao Mirassol, eu avisei que era uma equipa competente, mas sabem que aqui no Brasil às vezes os nomes fazem um pedaço de confusão, não tinha nomes e as pessoas desvalorizaram. Até na primeira conferência, até está aqui algumas pessoas na primeira conferência a dizer: pô, ganharam o Mirassol, isto vai ser para descer de divisão, o Cruzeiro. E disse: tenham atenção que o Mirassol a seguir vai apresentar, se continuar a apresentar este rendimento, vocês vão ver onde está o Mirassol. E eu fico satisfeito também pelo trabalho que o Mirassol mostrou ao longo e a consistência que mostrou ao longo da época. E depois o outro foi o Cruzeiro, que estava na lista daquelas equipas que iam jogar do 10º lugar para baixo. E não sou eu que estou a dizer, vocês jornalistas é que disseram, havia os programas do jornal, a gente estava do 10º para baixo, sempre para jogar, em todas as cadeias televisivas, os comentaristas, essas coisas. Agora alguns escondem-se, mas nessa altura foi tudo assim, tudo a rasgar de cima para baixo. E pronto, a equipa conseguiu um lugar no pódio. A melhor época depois de 2014, que são 11 anos, em termos de pontuais, e eu acho que conseguimos recuperar o orgulho cruzeirense e agora esse é o caminho para que no futuro o Cruzeiro continue ao mais alto nível. As conversas, eu já vos disse, eu já dei entrevista, já falei, eu não tenho que falar com esse assunto, o nosso Presidente sabe o que é que vai acontecer e é ele que eu tenho que dar responsabilidades e pronto, e o resto é importante se focar agora no tempo que falta, que há a taça e é aí que temos que nos focar, porque é um objetivo coletivo, é um objetivo que toda a gente está a 200% para ultrapassar este Corinthians e é aí que temos que nos focar. Ô Jardim, você não trouxe muitos jogadores aqui para esse jogo contra o Santos. O Sinisterra, inclusive, ficou lá. É hoje uma dúvida que você tem entre ele e o Arroio para essa decisão contra o Corinthians? Não, o Sinisterra jogou 65 minutos, 70 minutos do último jogo. Teve uma carga física maior do que o Arroio jogou 25. Hoje o Arroio jogou mais um pouco, eu também estava a preservá-lo por causa da lesão, para não estar a expô-lo muito no jogo. São 2 jogadores, temos ali um grupo de jogadores que a nossa equipa não é difícil de fazer, com mais um ou menos um, isso não é importante, porque que são 2 jogadores que dão a qualidade ao corredor do lado esquerdo. O resto, em termos estratégicos, normalmente avançamos com a equipa que será aquela equipa que tem demonstrado competência ao longo da época. Mister, sobre os meninos, né, os crias, como falo aqui no Cruzeiro, é que você trouxe, né, trouxe uma turma boa, né, de jovens, até muito porque a torcida fica nessa curiosidade. Hoje teve uma estreia do próprio Ryan Leles. Queria que você falasse um pouco dessa meninada, dessa turma que você vê em alguns treinos na Toca da Raposa e que, com certeza, é o futuro do Cruzeiro, muitos ali, né? Podem ser utilizados, podem ser lançados também na equipe principal. São miúdos que nós acompanhamos, com certeza que a época dos nossos jovens já parou, já recomeçou, houve alterações na base. Eu não estou muito próximo da base agora, depois da paragem, por motivos estratégicos também. Trouxe aqueles jogadores que já conhecia, que já tinham estado comigo durante os 6, 7 meses. Pronto, e alguns mostraram que eles são algumas alternativas para o futuro. Mas como são ainda meninos, são meninos ainda não podemos pôr a carga da responsabilidade em cima deles.